Olá, vamos prosseguir com a nossa análise aprofundada. Esta é a segunda parte do nosso estudo sobre o conceito, objeto e características do direito penal. E, nesta etapa, vamos avançar para distinções conceituais que são imprescindíveis e também para fenômenos penais que desafiam a dogmática nos dias de hoje. O nosso roteiro aqui foi estruturado de forma bem metódica. Nós vamos começar com as distinções fundamentais que servem para demarcar o território do direito penal em relação a outras ciências. Em seguida, vamos dissecar suas características essenciais, a sua natureza e as classificações dogmáticas. Com essa base sólida, aí sim, investigaremos os fenômenos penais contemporâneos, os processos de criminalização, a seletividade do sistema e vamos culminar com a análise crítica da teoria do etiquetamento social, o famoso labeling approach. Pois bem, o ponto de partida para qualquer análise jurídico-penal que se pretenda rigorosa é a delimitação precisa do seu campo de estudo. É absolutamente imperativo, portanto, começar pela diferenciação cardial entre o direito penal, a criminologia e a política criminal. Se não tivermos essa clareza, toda a construção dogmática que vem depois fica contaminada. O direito penal, na sua essência, na sua matriz, é uma ciência normativa, uma ciência cultural. O seu objeto não está no plano do ser, mas sim no plano deôntico, do dever ser, o solem. O que ele analisa, então? O direito posto, o jus positum. Ou seja, todo o complexo de normas que definem crimes e aplicam sanções, os princípios que o fundamentam e como tudo isso se encaixa no ordenamento jurídico maior, sempre sob a guarda da Constituição. Agora, numa oposição metodológica direta, temos a criminologia. Ela opera no plano do ser, o sein. É uma ciência empírica que usa métodos indutivos, observação, estatística, análise de múltiplos fatores, para tentar entender o crime como um fenômeno social. O seu objeto é aquele conhecido objeto quadripolar: o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. A criminologia busca explicar as causas do crime e os efeitos reais do sistema punitivo. Este quadro que estamos vendo resume bem essa dicotomia fundamental. De um lado, o direito penal, com seu método lógico-dedutivo, que parte da norma geral para analisar o caso concreto. Do outro, a criminologia, com seu método empírico-indutivo, que parte da observação de fatos concretos para tentar formular teorias gerais. Essa distinção, portanto, não é mera formalidade, ela é epistemológica. Ela define a própria natureza do conhecimento que cada uma dessas ciências constrói. E onde entra a política criminal nessa história? Bem, ela funciona como a ponte entre o ser da criminologia e o dever ser do direito. É ciência, ou a arte, como alguns preferem, que pega os dados empíricos da criminologia e, a partir deles, propõe as estratégias que o Estado deveria adotar para prevenir e reprimir a criminalidade. Ela influencia tanto as decisões de legiferenda, ou seja, orientando o legislador na criação de novas leis, quanto as de legislata, influenciando a interpretação da lei que já existe. Essa tensão entre as disciplinas foi classicamente resumida na célebre frase de Franz von Liszt: o direito penal é a barreira intransponível da política criminal. Nessa visão, que é um paradigma do Estado de Direito liberal, o direito penal tem uma função primordialmente garantista. Ele deve servir como um dique de contenção, impondo limites, como o princípio da legalidade e da culpabilidade, às aspirações pragmáticas e muitas vezes expansionistas da política criminal. Acontece que essa separação rígida de Liszt é hoje desafiada, principalmente pelo funcionalismo teleológico de Klaus Hoxing. Hoxing propõe um sistema aberto, um sistema permeável às valorações da política criminal. Ele reconstrói as categorias do delito, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e acrescenta a responsabilidade a partir de fins político-criminais. Por exemplo, a imputação objetiva é orientada pela necessidade de prevenção geral. Ou seja, para Hoxing, os fins da pena não são algo externo ao sistema. Eles o estruturam desde a base, superando aquela ideia do direito penal como uma simples barreira. Muito bem. Superada essa análise das distinções externas, vamos agora mergulhar na estrutura interna do direito penal, examinando suas características essenciais e, para fazer isso, vamos adotar a sistematização precisa do doutrinador César Roberto Bittencourt, que nos oferece um roteiro de grande clareza. Bittencourt identifica 6 características que definem a identidade do direito penal. Ele é uma ciência cultural, normativa, valorativa, ou seja, axiológica, de caráter finalista ou teleológico, possui uma natureza ético-social e, por fim, tem seu objeto rigorosamente limitado à conduta humana voluntária. Vamos agora dissecar cada um desses pontos.
A sua dimensão cultural vem do fato de que seu objeto é uma criação humana, a norma, e não um fenômeno da natureza. Sua característica normativa reafirma que o ponto de partida e de chegada da análise dogmática é a lei, o texto legal. E, por fim, sua índole valorativa ou axiológica é claríssima. Todo o sistema penal se baseia em juízos de valor. O legislador valora negativamente certas condutas e o juiz, ao aplicar a lei, trabalha com conceitos como o desvalor da ação e o desvalor do resultado. O caráter finalista, ou teleológico, significa que a norma penal não é um fim em si mesma. Ela existe para cumprir uma função, um telos, a proteção de bens jurídicos essenciais. Mas essa proteção é limitada por dois princípios importantíssimos: a fragmentariedade e a subsidiariedade. O direito penal é fragmentário porque só protege os bens mais importantes contra os ataques mais graves. E é subsidiário, a última ratio, porque só deve agir quando os outros ramos do direito falharem. É a última fronteira do controle social. E aqui é fundamental a contribuição de Hans Welsel, o pai do finalismo, que atribui ao direito penal uma profunda natureza ético-social. Para Welsel, a missão primária do direito penal não é só proteger bens jurídicos, mas sim tutelar os valores elementares da consciência jurídica de uma sociedade. A norma, ao proibir uma conduta, reforça um dever ético-social. A proteção do bem jurídico seria, na verdade, uma consequência. Essa visão se contrapõe a concepções que veem a norma apenas como um mecanismo para estabilizar expectativas sociais. Por fim, o objeto de análise do direito penal é estritamente a conduta humana voluntária. A ação, no sentido penal, é o primeiro elemento do conceito de crime. Isso exclui de plano eventos que não podem ser atribuídos a uma vontade humana, como atos reflexos, estados de inconsciência, coação física irresistível. E a conduta de um animal, por si só, é irrelevante para o direito penal, a não ser que o animal seja usado como um instrumento, uma longa manus de uma ação humana. Ok, definidas as características, cumpre agora examinar a natureza jurídica do direito penal e as principais classificações que a dogmática nos oferece para organizar o seu estudo de forma sistemática. Existe uma controvérsia clássica sobre a natureza do direito penal. Ela é sancionadora ou constitutiva. A doutrina majoritária, seguindo Zaffaroni e Pierangeli, sustenta que a sua natureza é, na maior parte das vezes, sancionadora. O que isso significa? Que o direito penal geralmente não cria o ilícito, ele apenas adiciona uma sanção penal a um ilícito que já existe em outros ramos do direito, como civil. Apenas em situações excepcionais, sua natureza é constitutiva, quando ele mesmo cria o ilícito, como no caso da omissão de socorro. Isso reforça seu caráter subsidiário. No que diz respeito à competência para julgar, a gente distingue entre direito penal comum e especial. O comum é a regra geral, aplicado pela justiça comum, seja estadual ou federal. Já o direito penal especial é a exceção e abrange os crimes julgados por jurisdições especializadas, que no Brasil são a justiça militar e a justiça eleitoral. Essa distinção entre os sentidos objetivo e subjetivo do direito penal é basilar. O direito penal objetivo, o jus puniendi, é o conjunto de normas penais em vigor, o direito positivo. Já o direito penal subjetivo é o jus puniendi, ou seja, é o poder-dever do Estado de punir, é o monopólio da pretensão punitiva. E é crucial lembrar, esse poder não é ilimitado, ele é contido pelos princípios e garantias da Constituição. E agora, atenção, porque chegamos num ponto nevrálgico, um pilar do nosso sistema. O ordenamento brasileiro adota de forma inequívoca o direito penal do fato. O que se pune é o que a pessoa fez, a prática de uma conduta típica, ilícita e culpável. Jamais se pune o que a pessoa é, o seu estilo de vida, o que ela pensa. Isso é uma decorrência direta dos princípios da legalidade e da culpabilidade. O oposto disso, o direito penal do autor, que julga a personalidade e a periculosidade, é uma herança de regimes totalitários e é absolutamente incompatível com o Estado democrático de direito. Bom, concluída a análise da estrutura dogmática clássica, vamos agora examinar alguns conceitos da criminologia crítica e da sociologia do direito. Eles são essenciais para descrever fenômenos e patologias da legislação penal contemporânea e para termos uma compreensão que vai além da dogmática pura. Vamos começar com o chamado direito penal simbólico.
Basicamente, são leis cuja função principal não é a proteção efetiva de bens jurídicos, mas sim produzir um efeito tranquilizador na opinião pública. São leis que dão a impressão de que o Estado está agindo, mas que na prática têm pouca ou nenhuma eficácia. O exemplo da alteração na legítima defesa incluída pelo pacote anticrime é perfeito. Para a maioria da doutrina, essa norma só explicitou algo que a regra geral já abrangia, servindo a um propósito puramente simbólico. Muito ligado a isso, temos o direito penal de emergência. Essa é a legislação casuística, feita à quente, como uma reação a eventos de grande comoção social, muitas vezes inflados pela mídia. O legislador, pressionado, busca dar uma resposta imediata para acalmar o clamor público, e o resultado, frequentemente, são leis tecnicamente falhas, desproporcionais e de constitucionalidade duvidosa. E a proximidade entre esses dois fenômenos levanta uma questão importante. Dá para traçar uma linha clara de diferenciação entre o direito penal simbólico e o de emergência? Ou eles são, no fundo, a mesma coisa? A relação é complexa, os conceitos não são idênticos. Vejam bem, nem toda lei de emergência é só simbólica. O tipo de importunação sexual, por exemplo, surgiu de um caso de grande repercussão, mas preencheu uma lacuna punitiva real. Por outro lado, nem toda lei simbólica vem de uma emergência, como a já citada alteração na legítima defesa. E claro, às vezes os dois fenômenos coincidem perfeitamente, como foi o caso da redação original da Lei Carolina de Archman, que foi uma resposta de emergência com resultado normativo muito criticado por seu simbolismo e falhas técnicas. Diante desse cenário de expansão penal e dos desafios da chamada sociedade de risco, o jurista alemão Winfried Hassemer propôs uma terceira via, o direito de intervenção. Seria um sistema punitivo intermediário entre o direito administrativo sancionador e o direito penal clássico. A ideia seria aplicar sanções com menor estigma, mas, em contrapartida, flexibilizar garantias. É uma proposta que busca conter a expansão do direito penal, mas que é muito criticada pelo risco de criar um direito penal de segunda classe, com menos garantias. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos sair do plano da dogmática e da política criminal para entrar no terreno da criminologia crítica, para analisar como o poder punitivo opera na prática, através dos processos de criminalização e da seletividade do sistema. A criminologia crítica, especialmente com Zaffaroni, nos ensina a dividir o exercício do poder punitivo em duas fases. A criminalização primária é o ato de criar a lei penal, de definir o que é crime. Isso é feito pelas agências políticas, como o poder legislativo. Já a criminalização secundária é a ação concreta, é a aplicação da lei penal a uma pessoa específica, o que é feito pelas agências do sistema de justiça, polícia, Ministério Público e Judiciário. E é justamente na criminalização secundária, na prática, que a seletividade do sistema penal se manifesta com mais força. Esse conceito denuncia que a aplicação da lei não é igual para todos. O sistema, na prática, seleciona seus clientes com base em estereótipos e em vulnerabilidade social e econômica. A probabilidade de um indivíduo ser criminalizado é dramaticamente influenciada pelo seu status social e não apenas pela sua conduta. E para encerrar nossa análise, vamos abordar a teoria do etiquetamento social, ou Labeling Approach. Essa corrente teórica promove uma verdadeira inversão na criminologia. O foco sai da conduta do desviante e de suas causas para se concentrar no processo de reação social e institucional que define o que é o desvio. O postulado central aqui, como bem sintetizou Alessandra Barrata, é que a criminalidade não é uma qualidade que existe na conduta em si. Ser criminoso não é um estado do ser, mas sim um status que é socialmente atribuído. O crime, portanto, não existe antes desse processo. Ele é o resultado de uma definição social e política em que as instâncias de controle aplicam com sucesso a etiqueta, o rótulo de criminoso a alguém. Howard Becker, um dos principais nomes da teoria, aprofundou essa análise ao investigar os efeitos dessa etiquetagem. Ele mostrou como a aplicação bem-sucedida do rótulo de desviante pode redefinir a identidade social de uma pessoa, tornando-se seu status principal. A pessoa passa a ser vista e a se ver, principalmente através desse prisma do desvio. Isso pode levar ao que se chama de desvio secundário. O indivíduo internaliza o estigma e reorganiza sua vida em torno desse papel, num ciclo vicioso que acaba perpetuando o comportamento criminal. Esse conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgavarito.